Quero contar um sonho que eu creio ter sido uma revelação, um sonho que foi muito forte e que causou até mesmo danos psíquicos, danos emocionais, sentimentais, não sei ao certo, mas que me mexeram assim internamente muito profundamente, até o sentido físico também, de tão forte que eu tive. Agora eu não sei, eu não vou saber ao certo dizer se foi sonho. Sonho eu tenho certeza que foi. Porém, durante este tempo, eu como que acordava e eu mesmo estando acordado, assombrado com tudo aquilo que eu havia visto, eu retornava a ver com os olhos abertos e eu não conseguia sair. Por isso que quando eu vou dizer, eu digo, eu não sei se aquilo foi sonho de revelação ou se foi realmente visões juntamente. Então, foi algo que foi marcante para mim no ano de 2021. Eu, devido a serviço, estava bem afastado do ministério, estava bem afastado da vida espiritual, muito exausto, cansativo em diversos sentidos e estava como que diante de muitas tentações, muitas dificuldades que estavam sendo impostas sobre mim de diversas formas, e isso não é desculpa com certeza para ninguém se afastar de Deus. Mas existem limites sobre nós e nós somos seres humanos, e isto aí desde 2019, no final do ano, iniciou-se a pandemia. Não é bom nem mesmo estar falando, né, a nome de algumas palavras, né, como esta última que eu acabei de dizer, né, e outras também aí para não estar associado ao algoritmo e, e alguma coisa aí possa acontecer, né, estar associado a outros vídeos e ser descredibilizado e etc. Tá, ok. Mas o que eu vou contar é que início de 2020, na pandemia, o Senhor me abriu uma porta de serviço que aí, de certa forma, foi uma benção, é uma benção para mim. Todavia, né, a minha vida ministerial e espiritual regrediu 100%, digamos, e eu acabei me afastando muitíssimo do Senhor. E isto foi gradativamente, foi paulatinamente, foi aos poucos, e ainda assim, no início de 2020, quando ainda estávamos na pandemia, eu também não era inscrito em alguns canais, né, que com o tempo eu aprendi muito, né, em questão de geopolítica, mas muitas divisões e inclusive visões que eu digo que foram acordadas com os olhos abertos e até mesmo em oração, mas até mesmo sonhos, né, que eu chamo de revelação e a Bíblia chama de revelações de ciência, quando nós estamos dormindo, foram e vieram durante este tempo, este período, né, em um período que eu estava totalmente só, mas pela misericórdia de Deus, Deus ele não vê como os homens na terra veem. E durante este período, eu acredito que eu não coloco mérito algum no tempo que eu havia andado diante da presença de Deus ou alguma coisa que eu tenha feito para que Deus se agradasse e aprove a Ele conceder a mim estes sonhos e visões que julgo ser realmente sobrenaturais vindos da parte de Deus, porque com o tempo muitas delas eu não contei, eu contei para pessoas próximas, mas muitas delas eu não contei aqui, não relatei, não deixei aqui na internet. O que acontece é que no ano de 2020, no início, ali mais ou menos nos 4, 5 primeiros meses, eu tive, né, um sonho que eu deixei, inclusive ele bem resumido mesmo, em um vídeo sobre um ditador do Oriente, né, e não é do Oriente Médio, era um ditador do Oriente que vinha ali de um país e eu via nesse sonho uma perseguição acontecendo ao povo de Deus, e isto em muitos países, em muitas nações. Só que eu não compreendi porque muitos dos sonhos que Deus me dá assim, que eu acredito que é Deus que dá esses sonhos, muitos desses sonhos
eles não têm nenhuma voz, eu não ouço nada, eu só vejo como um filme acontecendo e raramente eu escuto alguma voz no meio daquilo tudo e eu consigo discernir que é Deus quem está falando. Mas tudo eu tenho que entender e compreender pedindo orientação a Deus. E isso com o tempo eu vou conseguindo compreender melhor por causa dos andamentos das situações que acontecem no mundo. Eu consigo compreender o porquê que eu havia visto tal e tal. Eu havia visto situações acontecendo e pessoas e personagens. E foi assim que aconteceu. Com o tempo eu compreendi que ah, aquele país em questão ele estava sendo usado como um laboratório, né, de grandes organizações que a partir dali então outros países estavam aí se adequando às ideologias, a partidos, a políticas esquerdistas, extremas esquerdistas e socialistas e comunistas e por aí se vai. E nestas questões, a igreja ela estava sendo perseguida, não só a igreja como também conservadores, pessoas de bem, pessoas de família, estavam de certa forma sendo perseguida, porém, né, é, naquele sonho eu me via fugindo de diversas formas e então eu via que aquele ditador que ele aparecia em diversas telas pelo mundo afora, em várias nações, ele estava sendo como que uma imagem de um protótipo governo que estavam querendo implementar no mundo. E então eu via alianças que eles estavam fazendo com religiões mais extremistas, homens de religiões mais extremistas, e eu via então homens muitíssimos armados que eu julgo ser de países do Oriente Médio, sim, como o Afeganistão, o Irã e países ali muito próximos a aqueles biotipo de aparência que eu via daqueles homens que eles também estavam juntos nessa, certo? O tempo se passou e a partir de 2020 eu comecei a ver que realmente tudo isto era real e inclusive estava sendo formado algo aqui contra a nossa própria nação. Mas este não é o sonho em questão que eu gostaria de estar compartilhando, porque este outro foi muito mais forte. Este sonho que eu tive em 2021, eu estava afastado, que eu diga, não estava congregando, eu havia aí um dia de folga semanal e era muito complicado a minha ida. Há desânimos que vêm em momentos da nossa vida, desânimos extremos de diversas formas e o inimigo ele se aproveita disso com todas as suas trincheiras contra a nossa vida e também juntando nossas responsabilidades e muita coisa mais, e saúde e outras questões. Isto afeta o emocional, o social, espiritual e em todos os aspectos da nossa vida. Então, só é a mão, a misericórdia divina para nos acolher em situações. Por isso, eu nunca julgo alguém por não estar indo a um culto, eu nunca julgo alguém por muitas das vezes desandar na sua forma de viver como um cristão que seja por um momento. Eu não posso julgar, eu não posso condenar, eu não estou na pele daquele alguém. Eu não posso dizer, não, mas se você é realmente um crente, você nunca vai fazer isso ou nunca vai fazer aquilo. Não, as pessoas, elas, tudo é lícito, na verdade, porém, existem momentos da vida que são pessoais, são particulares, são provas de fornalhas que só pessoas e pessoas passam e ninguém pode se incluir, né? Como que na pele de alguém dizer eu suportaria, eu seria diferente, comigo seria totalmente diferente. Então, são formas muitas das vezes até mesmo de Deus ele permitir para que nós sejamos um pouco mais humildes, nos humilhemos mais na sua presença e reconheçamos a sua misericórdia em nos sustentar e também para provar ao mundo, para provar àqueles que nos rodeiam, para provar aos homens por aí afora, não somente da nossa vida, mas de pessoas como um todo, que são cristãos que passam por situações semelhantes, que passam por coisas muito, inclusive até pior, que o mundo jaze no maligno, o mundo está numa sepultura, pronto para uma ressurreição de eterna vergonha e desprezo e horror, e que precisa do sal da terra, da luz do mundo, que precisa do espírito de vida que vem de Cristo,
pelos seus méritos benditos, pelas suas obras inigualáveis, que somente Ele pode dar vida, ressuscitar o homem, trazer o homem da sua condição de vida como um zumbi aqui nessa terra perambulante para uma real vida no espírito que combata os seus próprios instintos animalescos e vença a si a cada dia e também os costumes do mundo, as ideologias do mundo apregoadas por esta geração que vai de mal a pior, que são conceitos regidos pelo príncipe das trevas, das potestades dos ares, os demônios dominadores das regiões celestiais da maldade, os príncipes, os principais chefes do inferno que comandam e dominam todas as áreas deste mundo, desta época, desta geração, deste século aqui embaixo, que enganam o mundo com a moda, que enganam o mundo com a comida, que enganam o mundo com as ideologias, com culturas, com entretenimentos, com tudo que é tipo de coisas que afastam os homens de Deus e vão cada vez mais entenebrecendo a alma e tornando as pessoas cada vez mais cativas de seus governos e tirando a fé, a esperança, o amor, tudo que é de bom e de Deus e que Deus ele pode dar muito mais, infinitamente mais nos méritos de Jesus Cristo em suas vidas, se assim o aceitar, é claro. Porém, eu gostaria de comentar agora, a partir de então, em 2021, quando eu tomei uma decisão da minha vida, eu, eu retornei a Cristo com um pastor antigo que congregava no nosso ministério e é um homem que sobe muito monte e que é um homem de muita oração e que está muito preocupado com almas também. Eu, eu fui convidado por ele num momento em que eu estava, graças a Deus, um tempo de folga e de férias, na verdade. E então eu fui ao monte, naquele monte eu estive ali a orar a Deus e a suplicar a Deus e a me humilhar. E naquele momento um fogo desceu sobre a minha cabeça e aquele fogo foi totalmente diferente e assim queimou o meu corpo e uma voz eu ouvi no meio daquele fogo que falava na minha consciência e dizia: hoje haverá revelação de Deus para ti. Eu fiquei quieto, deve ser coisa da minha mente, vou voltar para casa, vou viver minha vida tranquilo. Até me esqueci. Que quando eu cheguei em casa pela madrugada, já vindo amanhã, eu quando eu fechei os olhos para dormir, que eu comecei a dormir, então eu comecei a ver pessoas que até então eu nem sabia, não conhecia o paradeiro dessas pessoas e então começou a vir na minha mente, começou a eu entrar num sonho e eu via, eu não vou citar o nome de fato destas pessoas, eu acredito que pessoas que compreendam realmente pessoas que estão em destaque no mundo vão entender realmente a estas pessoas que eu vou dar um nome bem parecido, também por causa dos algoritmos no YouTube. Eu via, a princípio, foi a primeira pessoa, e isto eu estou dizendo diante de Deus, isso foi um sonho em 2021. Eu não conhecia essas pessoas, mas com o tempo, em canais de geopolítica, eu comecei a ver realmente e ver que estes sonhos, eles eram, de certa forma, um alerta de Deus, de alguma forma, para mim e para pessoas próximas que elas precisavam conhecer tudo isso que estava acontecendo e que estavam prestes a acontecer, de alguma forma, aquilo que os intentos humanos queriam, ou querem, ou não sei, que Deus não permita, mas que Deus ele possa livrar e guardar assim o mundo. Mas eu via, a primeira pessoa que eu via é uma pessoa que eu vou denominar por Caos Suave. Essa pessoa que tem um nome muito parecido, é uma pessoa que está na frente num, uma liderança de um dos braços aí, né, de um dos ramos da Organização Mundial da Saúde. Eu via este homem, foi a primeira pessoa, a princípio, e como eu vou dizer novamente, nos sonhos eu não ouvia som de vozes, conversas, nada disso. Eu simplesmente via as imagens se passando como vídeos, como filmes e tudo acontecendo aí. Alguma das situações eu era posto também lá no meio. Eu era posto no meio como uma vítima. E quando algo acontecia, também acontecia contra mim.
e também eu via muito daquelas coisas acontecendo contra mim, e no decorrer eu vou contar, eu vou dizendo, talvez vai haver melhor compreensão. Eu via este homem que eu vou denominar por Caos Suave, que era um dos principais. Ele foi a primeira pessoa que eu via. E então eu via que na sua direita, e a sua imagem sumia, eu via que na sua direita surgia então um homem, e começou então um som de rock por detrás, enquanto aquele homem ele operava, e eu via o que acontecia. Era algo assustador, que este outro homem que surgia era um homem que é bem conhecido por nome de Elon. Eu vou denominá-lo assim, por causa do algarismo, né? Elon Music, né? Vou chamá-lo assim. E este homem, é, eu acredito que pessoas já conheçam e saibam muito bem. Ele, de certa forma, eu via que ele tinha poder de alcance, de domínio, né? Eu acredito que ali era por intermédio da internet, e eu via como se, eu vou falar de forma simbólica, por aquilo que eu entendia, por aquilo que eu compreendia, porque se eu falar, realmente as pessoas não vão é, dar crédito, porque no sonho eu via como ele voando, mas ali eu compreendi que na verdade era um domínio, um controle que se tinha, até porque biblicamente também a Bíblia associa, né, a velocidade e também a asas, no sentido de voo, como algo que é conquistado, algo que é velozmente conquistado. Então eu via que havia uma associação destes dois primeiros homens, e havia um domínio, e havia um controle, havia um poder que estava associado à internet. E então, a partir daí, eu não sei se isso também está ligado com algum tipo de moeda, isto já é uma conjectura minha, mas eu vejo que isto possivelmente pode acontecer futuramente, ou não, é somente uma dedução minha. Mas nisto que eu via esses dois homens principais, eu me via dentro de ah, eu me via dentro de uma sala, e era uma sala comum, simples, não era um lugar assim tão luxuoso nem nada, era uma coisa muito simples, como um lugar de pessoas simples, humildes, pobres, tal. Só que ali era um lugar bem oculto, e estava uns homens ali, né, e eu não conseguia ver o rosto deles, eu não podia ver o rosto deles, eu não sei porquê, mas eu como que entendia o que eles falavam, não ouvia as suas vozes também, mas era como que eu entendia o que eles falavam, e ali existia outras pessoas que eles davam poder para essas pessoas, eles colocavam elas sobre alguns departamentos, alguns lugares do mundo, em lugares do mundo específico, como planos estratégicos deles. Agora eu não sei se eles são pessoas realmente muito importantes no mundo, que têm muito poder, eu não sei se são simplesmente intentos de homens que realmente estavam para se realizar, mas que Deus já estava cortando os laços, porque Deus ele mostra as coisas por uma questão também para dar livramento, isto quando o povo se arrepende, quando o povo de Deus está ali se humilhando e clamando a Ele. Mas eu via como que dentro daquela sala, daquele lugar, daquele quarto, né, havia uma mesa ali, homens eram postos para conversar e dialogar, e os diálogos eles eram muito severos, porque eu via que eles até mesmo decepavam partes do corpo para que determinadas pessoas ali se fossem mais intimidadas a cumprir o que eles queriam. Era como se fossem assim recrutadas por algum propósito, né? E elas tinham que cumprir com isso. Então, eu não via essas pessoas, o rosto delas, mas eu via que eram pessoas assim que tinham trajes também orientais, né? E parecia ser do Oriente Médio. Né, neste caso eu digo que pareciam ser do Oriente Médio pelos trajes das roupas. Ok, certo, isso foi apenas um sonho, sonhos, né? Até então eu não era tão fanático, digo, por assuntos, né, de escatologia e geopolítica, até porque de geopolítica eu não entendo nada, eu estou estudando bastante ultimamente, né, e eu tenho sonhos e eu não duvido dos sonhos quando Deus ele me dá, porque quando são sonhos assim marcantes para mim, que eu acordo, eu tenho a certeza que não é uma coisa minha, que não é uma coisa da fabricação do meu subconsciente, que não foi coisas que eu fiquei lendo a semana toda, que eu fiquei vendo, que coisas que trouxeram, né, dos meus pensamentos ou
daquilo que eu estava muito preocupado, querendo saber e etc., procurando aquilo, então eu sei que realmente são informações e são revelações vindas de Deus para me alertarem alguma coisa, para que eu não seja enganado e que de alguma forma eu também conte para pessoas próximas. Mas neste sonho, né, eu via então pessoas, né, eu via, por exemplo, ah, um outro homem nos Estados Unidos por nome, né, de Kill Gates, certo? Então eu não vou falar o nome, né, a, da pessoa por causa dos algoritmos, ok? E eu via que ele estava associado a, eu já contei isso para pessoas próximas muito tempo antes, a um certo tipo de, que eles chamavam de Ministério da Verdade. E ali era envolvido situações, e ele estava envolvido também com o Brasil, com um presidente, naquele tempo, quem estava governando na nação era o nosso presidente anterior, Jair, mas só que na visão quem eu via era o atual presidente de agora. Eu via esse atual presidente de agora, Luiz, e eu via uma associação, né, de alguma forma, não sei, deste Bill Gates com o Brasil, né, e eu via isso relacionado a famílias, era como se fosse um certo tipo de desconstrução familiar, mas isso afetando a paternidade, no sentido, havia como se uma investida para que os filhos fossem, como é que eu posso dizer, desassociado das paternidades. Era como se houvesse uma força contra as próprias famílias. Eu não sei se era relacionado ao crescimento familiar, se era relacionado à própria o aumento da natalidade, né, do quanto de filhos que os casais iam ter numa nação, para o aumento das nações, etc. Eu não sei bem ao certo dizer, mas eu penso que estava relacionado às crianças e estava relacionado também aos pais. E que havia como se fosse algo para trazer uma desconstrução familiar. E tudo isso estava, é o que eu compreendia, porque eu não via vozes, eu não ouvia conversas, mas eu via tudo e naquilo me vinha no entendimento no momento, era as informações que eu tinha no momento que o meu consciente, do momento meu subconsciente pôde interpretar até então. E então eu via depois disso o, o atual Luiz marchando, eu via ele andando e juntamente com ele eu via a, uma presidenta que houve também no Brasil e juntamente havia pessoas de seitas de matiz africana, de religião de matiz africana e eu via que eles estavam todos juntos. Depois de mais ou menos um ano que eu comecei a ver que começaram a soltar uns vídeos no WhatsApp, né, sobre a associação deles com a, essas religiões, né, e umas coisas a mais que não prefiro compartilhar aqui mais. Eu via tudo isso em 2021, isso foi num sonho. Eu me lembro até hoje de muitas imagens, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar tudo daquele sonho que eu via. E então, ali dentro deste mesmo sonho, né, eu tentava acordar e quando eu acordava, né, eu via com os meus olhos abertos, depois as imagens tudo, né, via novas imagens que vinha, né, é como se fosse um filme, né, e foi muito perturbador para mim porque a partir deste dia, né, eu fiquei quase, foi 2 meses, né, tomando remédios, né, para conseguir dormir, né, porque meu coração acelerou muito, né. Durante este tempo também eu já estava já um pouco debilitado psicologicamente, espiritualmente, em diversas áreas da minha vida. E isso afetou bastante a minha psique, a minha alma, a minha mente. E eu precisei tomar bastante remédio para ajudar nas questões da psique para me dormir bem, né, e para me organizar mentalmente também, né. E isto foi um sonho de 2021
E em 2022 também aconteceu coisas semelhantes. E foi mais ou menos num tempo aí de diferença de 8 meses por aí, que eu tive um outro sonho revelador muito forte, né? E eu via muitas dessas coisas acontecendo, certo? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar mais, porque de tempo a tempo eu tive alguns sonhos e em outros momentos também eu tive visões em oração. Mas aí eu quero contar um outro sonho que eu tive também. E neste sonho eu via, eu estava deitado, da mesma forma como eu estava deitado, eu estava dormindo, mas também estava acordado, né? É aquela coisa, uma coisa bem lúcida, né? Uma coisa muito real. E acima de mim, a alguns metros da minha distância, eu pude presenciar um ser, né, muito feio, que eu julgo ser um principado, né? E nessa época já em 2022 eu já estava já orando, né? Já estava com a vida mais organizada em questões de oração e busca e tudo mais. E acima de mim eu via aquele principado com muitos tentáculos, né? Ele tinha uma aparência assim, como se fosse um monstro, como se ele fosse um dinossauro, não sei dizer. Só que ele tinha centenas de tentáculos, centenas, como se fosse cipó. O corpo dele, a pele dele parecia um cipó, um cipó apagado, como se fosse um couro, um couro claro, cor meio amarronzado, meio bege, uma cor assim bem feia, né? E ele tinha centenas de tentáculos que ficavam se movendo e ele tinha aquela cabeça que parecia de uma serpente ou de um dinossauro, uma coisa muito feia, eu não consigo descrever bem. Só que me vinha na mente quando eu via ele, e eu vi um choque quando eu vi ele em mim, e o que me veio na mente é que ele é um principado que atua em uma instituição que é uma das grandes instituições, né, do mundo. Eu não falo de igreja, né, eu não falo de igreja brasileira e nada disso. Eu falo, né, de uma instituição que eu acredito que atua muito naquela instituição, a princípio, né, que está na Europa. E eu vi que tinha muitos tentáculos ali a partir dali e, e que tinha uma conexão com uma pessoa também que é muito vista como importante no mundo religioso e político, né? E era aí então o Papa. Então tinha uma associação deste principado com esse Papa. E então, neste momento, né, eu via que ele vinha como que diante de mim, esse principado, e havia um choque entre eu e ele de metros de distância. Eu comecei a clamar, repreender em nome de Jesus e repreender que o sangue de Jesus te repreenda, que o nome do Senhor te repreenda. E comecei a pedir a Deus para pelejar pela minha vida. E então, no entendimento, eu percebia que ele falava: eu não tenho nada contigo, e ele sumia, ele desaparecia. Só que antes eu via que por um destes tentáculos, né, aparecia, né, então, estes dois primeiros homens que eu havia citado, ah, denominado o nome não real deles, mas que é bem parecido com o nome real deles, que são homens que estão em evidência no mundo. E eu via então estas coisas acontecendo, e quando eu vi que tudo isso estava interligado também, a partir daí eu comecei a entrar em, assim, dentro da visão. Eu não consigo muito bem explicar. Eu comecei a entrar dentro da visão e, e eu comecei a me tornar uma vítima dentro daquela visão, né? Porque
eu via que eu estava como que diante de um homem do Oriente e parecia ser do Oriente Médio, pelo biotipo, pela aparência, eu não conseguia ver acima do queixo dele, né? Eu estava como que meio que deitado, né? E existia pessoas ao meu redor, existia homens na minha frente e existia um homem específico na minha frente. E este homem, ele era ali, parecia com um homem oriental do Oriente Médio, né? Tinha um porte bem, assim, rígido, bem sério. Eu não conseguia ver o rosto dele, a partir do queixo que já era barbudo para baixo eu pude ver, mas eu não conseguia ver o rosto de forma alguma. E então, no entendimento, eles exigia que eu me prostrasse perante ele, que eu me prostrasse perante este homem que estava à minha frente. E então eles faziam o possível, aqueles dois homens que estavam na minha frente, eles faziam o possível para que eu me rendesse, eu me prostrasse, eu reconhecesse ele como alguma coisa, eu não sei bem ao certo o que eles queriam, no meu entendimento eu não compreendi no momento, mas eles tinham ali em suas mãos algumas coisas que eles faziam o possível para que me convencesse de alguma coisa, para que eu também fosse, como é que eu posso dizer aqui uma palavra certa? É como se eu fosse molestado por aquilo, né? É como se eles falassem alguma coisa, eu tinha que me prostrar, eu tinha que reconhecer aquele homem, né? E de alguma forma eles mostravam algumas provas contra mim dentro daquela situação e mesmo assim eu não negava, né? Só que eu não compreendia porque a princípio eu me via, né, como vítima dentro daquela situação, porém, né, Deus me fazia saber que na verdade era uma mulher que na verdade estaria a passar por aquilo, né? E isso daí foi dentre muitas outras situações, né, que eu via durante também estes sonhos, né, foram sonhos lúcidos, muito reais, horríveis, horríveis, e eu via que eles tinham um aparelho como um celular, eles mostravam para mim imagens terríveis de pessoas que haviam sido ceifadas as suas vidas e a princípio eu não compreendia o porquê que aquelas pessoas tinham sido ceifadas daquela forma, daquelas formas tão terríveis, pessoas sob o seu sangue, né, pessoas totalmente ensanguentadas, né, pessoas terrivelmente brutalizadas. Então, eles faziam isso e eles ainda faziam com que eu me prostrasse, e então eu não queria, então eles começavam com um, um procedimento ah, de vou falar que é a palavra, né, de torturas, que, que horror, que horror, que horror. Eu não quero contar aqui, coisas terríveis que é melhor, meu Deus do céu. Então, aqueles homens, eles achavam no direito, né? A princípio, eu percebia que quando as pessoas, elas, por sua fé, elas não negavam, eles achavam que, poxa, essa pessoa não pode ser um ser humano, né? Essa pessoa deve ser um robô, deve ser alguma coisa assim, né? Porque é uma coisa tão simples, meu, é só, né, se prostrar e adorar, né? Como se fosse assim, né? E, tipo, as pessoas não queriam, então eles achavam que a pessoa ou era um robô por não estar entendendo ou alguma coisa assim do tipo. E aí eles finalizavam, né? E era coisas terríveis. É melhor que as pessoas não saibam, né? Porque as pessoas, elas normalmente leem a Bíblia e a Bíblia fala que, né, se simplesmente havia aqueles que foram decapitados por causa do amor da palavra, que não negaram, né, a sua fé, né, no testemunho de Jesus Cristo e tudo mais, mas elas não têm nenhum décimo avos por cento daquilo que, meu Deus do céu, elas não têm nem ideia de quão terríveis, né,
Meu Deus do céu, que coisa lastimável, que coisa terrível. Né? Não tem nem palavras para dizer. Então, dentro daquele sonho, né, eu via isto acontecendo, o que me pareceu, né, porque me pareceu que não era num governo do atual agora, do nosso país, da nossa nação que está governando, né, porque desta vez, neste ano, foi me dado, a princípio, dentro destes sonhos a seguir, né, a, a imagem, né, do anterior, né, me dado aí a imagem do nosso presidente anterior, que era o Jair, e eu via ele totalmente mudado no seu aspecto, né? Eu via que ele, eu não sei o que acontecia no mundo, na face da terra, né? Não, na verdade foi assim, eu tive um sonho de um arrebatamento, né? E neste sonho em que eu sentia tudo o que as pessoas que vão ficar aqui, que conheciam a palavra, o evangelho, que perderam o arrebatamento, elas vão sentir, e é a pior coisa que eu já pude ter sentido. Isto foi num sonho, porque o sonho ele ele mostra muitas coisas reais e tudo mais, mas são coisas que não são vividas realmente de fato, de verdade, mas só ali eu tive a sensação e o sentimento horripilante, horrível, tenebroso do que é perder a oportunidade de subir com Cristo. Porque neste sonho eu estava no momento, eu já contei ele aqui, e eu estava num momento, parecia que estava mais tranquilo o mundo. Parecia que havia sim algum conflito, que existia sim, como sempre houve conflito no mundo, em nação contra nação e tudo mais, até mesmo civil em alguns lugares do mundo, mas não era de uma forma generalizada. Parecia que estava mais apaziguado. Só que nesse momento, do nada, né, vinha uma força do céu, e da mesma forma vinha, também surgia de dentro de quem tinha o Espírito de Deus, né, surgia uma força de dentro, um regozijo muito grande. Só que quem não estava preparado para este momento, para ser transformado, né, estas pessoas, elas não estavam revestidas da imortalidade, da incorruptibilidade, né, da incorruptibilidade do pecado, né, elas precisavam se preparar muito mais. E eu compreendi que eu era uma dessas pessoas. E neste sonho, quando eu soube que neste momento era o arrebatamento, foi como se fosse um piscar de olho, mas só que foi muito lento, muito, muito, muito lento. Eu soube muitas coisas assim, detalhes. Eu estava numa parte de um cômodo e de frente de uma porta, e naquele momento então aconteceu. E quando aconteceu, eu senti o Espírito subir com tanta força de dentro do meu corpo, e ele subia com tudo aquilo que era de Deus. Então eu percebi que o tempo havia mudado, porque agora o Espírito de Deus, ele já não mais estava habitando corporalmente nas pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele já não mais estava enchendo as pessoas, e estava vivendo como uma, obtendo as pessoas como uma moradia, né? E então eu compreendi que neste momento havia mudado o tempo de Deus. E eu caí no chão com muita violência quando eu senti, com aquela imensa tristeza da minha alma que eu não pude suportar, e eu caí no chão com muita tristeza, como uma criança que, sabe, foi horrível. Meu coração, a minha alma, eu nunca senti um sentimento tão terrível como aquele. E eu sentia muita dor, era dor que eu sentia, dor intestinal, dor no tórax, no coração, nos pulmões, e que eu ficava soluçando, chorando, soluçando, chorando, que as lágrimas era como se fosse uma torneira no meu corpo, no meu rosto, e eu me contorcia de dores e chorava, chorava e me esperneava no chão por muito tempo. Isso foi no mesmo instante que aconteceu o arrebatamento. Isso eu não ouvi de ninguém e estou repassando. Isso eu vou prestar conta diante de Deus por aquilo que eu falo. Eu tenho total certeza de tudo que eu estou falando, que eu vivi, que eu vi. Que eu não estou copiando de ninguém. E neste sonho
eu caía no chão com muita violência e muita tristeza, e então, no mesmo instante do sonho, eu já me via mais aquietado, mas só que eu já conseguia já sair de casa para me ver como é que estava o mundo afora, e as pessoas estavam alvoroçadas, as pessoas estavam em uma convulsão social, as pessoas estavam como se bagunçadas. As pessoas colocavam a mão nas suas cabeças, corriam para lá e corriam para cá, e assim ainda, dentro deste sonho, eu não ouvia a conversa das pessoas nem nada. Né? Somente uma senhora que veio quando eu saí para fora na rua, e eu estava com muitos medos, temores, horrores, com muitos sentimentos de trevas dentro de mim, de tristezas, de medos, de pavores, de incertezas, de falta de fé, de esperança, de um monte de coisa que me vinha, e eu estava trêmulo e muito fraco, e então aquela mulher, ela vinha, se aproximava de mim, aquela senhora, ela me abraçava no meio da rua, e ela então, como se ela soubesse, né, que eu estava precisando de algo, né, a princípio eu estava tentando ligar, né, para algumas pessoas do meu convívio para me saber como é que estava a vida delas, se elas estavam bem, se realmente era aquilo mesmo, estava tentando tirar algumas dúvidas, e parecia que não tinha, a internet tinha caído e várias redes tinham caído, e eu não conseguia ter acesso a essas pessoas. Então a minha preocupação redobrou nesse sentido, e então veio essa senhora e me abraçou nesse sonho, né, e ela falou no meu ouvido, né, aquelas pessoas que eu havia dito que eu estava preocupado, né, elas estão num lugar muito melhor, e foi aí onde que eu compreendi que elas já não mais estavam aqui, né, que elas haviam partido com o Senhor também. Então, no desenrolar deste sonho, eu via, né, que as pessoas, elas estavam muito preocupadas, né, nas regiões, elas se encontravam assim, totalmente, sabe, sem um foco de ter paz, de ter uma confiança, de conseguir viver normal, porque era como se houvesse mudado algo dentro da mente, né, da psique, na alma também, das pessoas. Elas não conseguiam ficar quietas, elas não conseguiam ter um tempo para ficar em paz e para ter não, eu tenho fé em Deus, vai dar tudo certo, né, e tudo mais. Não, era como se inconscientemente elas soubessem que também tinham perdido algo muitíssimo importante, e isto tudo era, assim, de certa forma, é, mundial, né, porque eu via onde que eu estava, as pessoas estavam assim, né? E desesperadas, desesperadas, correndo para lá e para cá, aquele alvoroço. E então, ah, eu compreendi, né, que quem estava, eu vi a imagem então, né, eu não estou dizendo, veja, eu não estou afirmando que estes eventos vão acontecer com essas personagens que eu estou relatando. Por quê? Porque sonhos são sonhos, e às vezes Deus, ele torna a, a nossa memória, ou a sonhos, coisas que vão trazer a, um apego nosso mais a Deus, as coisas de Deus, a se voltar mais a Deus, que vai nos despertar em certas questões da vida, principalmente na vida espiritual, ministerial e tudo mais. E tudo isto, eu acredito que Deus, ele usou essas figuras dessas pessoas para me alertar, né, para trazer um despertamento nesse sentido. E eu via então o presidente anterior, que era o Jair, eu via que o aspecto dele havia sido mudado também. Ele, não sei se era devido à convulsão, parecia que ele estava governando. Parecia, eu não vou afirmar que ele vai voltar a governar, que este talvez seja um plano dos homens na Terra, ou que até mesmo seja da vontade de Deus que isto aconteça, e que vai acontecer lá na frente. Eu não estou profetizando, eu estou contando apenas um sonho. E eu via neste sonho que, então, o aspecto dele era muito mudado. Eu não sei se ele era pressionado, né, por essa toda convulsão social, né, ou até mesmo por parte dos políticos ou de homens internacionais, eu não sei, mas eu sei que ele mudava muito o jeito dele de ser, e ele se tornava uma pessoa de aspecto, como uma pessoa bem ditatorial, as pessoas assim bem, que se tornava um ditador, né?
E assim, aí eu me venho no entendimento que muitos dos governantes, dos líderes, né, eles vão mudar muito também o jeito deles e tudo mais, por conta de todos os problemas que vai ocasionar devido a, a um afastamento, né, da igreja deste mundo, né, quando Cristo ele vir e ele tirar a igreja, os seus da terra, para então aquele sal que salgava o mundo, aquela luz que iluminava o mundo, que estava aqui presente, né, for tirado então aí fica numa contagem regressiva para aquele real apodrecimento do mundo, que não quis o sal do mundo, que não quis a luz do mundo, né, o sal da terra, a luz do mundo, para que eles obtivessem salvação, isto é, por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, né, que a igreja é representante de Cristo aqui, neste mundo. Então, eu via que as pessoas elas estavam totalmente mudadas, né? E havia muitas leis que começaram a ser mudadas também, né? E eram leis muito desumanas, né? E aí então começou a surgir, né? Imagens de homens como caçadores pelo mundo afora, né? Caçadores de determinadas pessoas em específico, eu acredito que realmente eram de pessoas que antes, né? Foram deixadas e que eram pessoas que acreditavam na pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei bem ao certo, foi o que eu interpretei, mas que essas personagens que eu via né, homens né, da antiga Babilônia, né, que eu não posso citar o nome, aqui do país que realmente hoje eu vou chamar assim. Eu vi, então, homens assim de outras nações, inclusive, eu não sei o que acontecia, se acontecia uma guerra real, né, se aquela guerra que hoje acontece no leste europeu, ela se ampliava ou qual que era a, a real intenção dos homens, o que acontecia de fato, e parecia que acontecia algo com a Europa, porque parecia que homens que estão no poder ali, eles saíam né, dos seus poderes, né, inclusive até mesmo de tronos, e eles viviam normalmente no meio do povo, eles viviam como se fossem pessoas, ou seja, era tudo o mesmo, tanto governantes, príncipes, reis, presidentes, eles se tornavam como se fosse de igual para igual, com pessoas pobres, pessoas comuns, e muitos deles saíam das suas posições. Eu não sei se a guerra né, da Rússia tipo se ampliava, se eles chegavam a realmente de fato, né, eu via algumas pessoas, alguns personagens assim em questão, né, como ah, um, é difícil falar. Tem um nome de um homem que tem o mesmo nome, né, que se dá ao nome de Cristo no livro de Isaías, por exemplo, né, e Manu e o final, né, Deus. Então é um nome de alguém que Cristo também recebe este título que normalmente é dado a homem, né? Eu via assim a sua aparência, né, deste homem e que ele estava no meio do povo comum, como não mais uma pessoa, né, que estava governando, né? E ele tinha uma aparência muito diferente, né? E eu também via outras pessoas também, né, que se encontram na Europa e tudo mais. Então, é, era como se neste tempo, neste período, tudo isso acontecesse assim entre as nações. Me parece que o exército que é a favor, né, a polícia que é a favor, o exército que é a favor do povo civil, do povo comum das nações, não era a favor do próprio povo, né, mas ficava contra né, o próprio povo. Né, me parecia que havia bloqueios, né, que as pessoas já não mais podiam sair quando elas queriam de suas casas e tudo mais, e que o povo estava na rua, exércitos estavam na rua e muitas pessoas ficavam trancadas dentro das suas próprias casas. E em um momento eu percebia que um pior, não sei que momento que era aquele, mas o pior acontecia porque homens invadiam casas, homens né, que eram homens muito maus,
e faziam coisas terríveis que eu também não prefiro contar aqui, né, com pessoas, né, com as pessoas dentro das suas próprias casas. Então, eram dias terríveis, né, sem contar também que, a princípio, né, a, a princípio de tudo, era como se houvesse também muito roubo a princípio, antes de tudo. Eu percebia que acontecia algo no mundo, que acontecia muito roubo, e muito sequestro com pessoas, né, em específico, e havia então algo que virtualmente causava um pânico assim em muitos lugares do mundo, porque as pessoas, elas, era terrível. Eu não consigo explicar muito bem ao certo com as palavras exatas. Era como se houvesse sequestros, muitos sequestros específicos em muitos lugares do mundo, exatamente com pontos assim estratégicos de aquela pessoa tem os contatos da família, vamos pegar determinadas pessoas, e tipo assim, era muito dinheiro, isso era muito em muitos lugares do mundo, era muito dinheiro que era transferido para tentar resgatar essas pessoas que estavam assim como que sequestradas e tudo mais, e meu Deus do céu, que sonho terrível. E neste tempo, por este momento, eu acredito que daí então, né, que começavam a se mostrar soluções, né, ao mundo, para que isso não mais aconteça, tal, tal, tal. Então, sobre essas pautas, né, de permissão, que muitas dessas coisas aconteciam a princípio e depois vinham, entre aspas, as soluções que as pessoas tinham que praticamente aceitar porque não tinha saída, né, e as pessoas começavam a aceitar. Então, em outros momentos também eu via, né, homens que eu posso chamar, entre aspas, de pastor, né, que é assim que eu conheço, né, pode ter até mesmo status, a posição maior no reino, não sei, ou já tiveram, não sei, mas que eu via que, a princípio, eu achei bem interessante, porque eu via o ditador, né, do Xing Ling, a princípio, e eu via, né, ele com outros homens, né, juntamente com aquele pastor, e aquele pastor ele tinha que negar, né, a fé dele, renunciar tudo e tudo mais, e ali eles colocavam aquele pastor, né, com o rosto no chão, amarravam aos seus braços, né, para trás, e então pisavam no rosto dele, né, pisavam no rosto dele, né, e colocavam, implantavam, né, um chip frontal, né, um microchip frontal debaixo do couro cabeludo, né, na frente da testa assim, debaixo do couro cabeludo. Eu via essas coisas acontecer, né, e eu via várias situações assim acontecendo no mundo, né, que foram um desenrolar como se fosse num filme, né, muitas coisas, muitas dessas coisas aconteciam. Assim, eu não sei se a princípio eles querem, né, por intermédio do governo chinês, que é como se fosse um laboratório, como se fosse um teste, já que lá, né, tem mais de 1 bilhão de pessoas, né, que é um país que pode ser mais dominado e tudo mais, e a partir dali então eles começam a administrar outros países ou tornar países em super países, né, ou grandes nações, como eles querem tornar aqui a região do sul, né, da América do Sul, da América Latina, né, como a grande pátria ou a tal chamada URSAL, né, colocar como uma grande pátria várias nações aqui da América do Sul, como com uma só moeda, né, com um só presidente, vamos assim dizer, e a partir daí isto pode ser, né, que pode ser que talvez seja dos intentos dos homens, essas coisas, mas a última palavra vem da boca de Deus. Se Deus ele não quiser, essas coisas não acontecem. Mas isto é o pensamento dos homens, é o que os homens muitas vezes eles querem, né? Porém, a vitória sempre foi do povo de Deus, a vitória sempre foi da igreja, a vitória sempre foi daquele que deposita sua confiança na pessoa de Jesus Cristo, na sua palavra, na pessoa do Pai Celestial, no Deus de Israel, né, que obedece a sua palavra, os seus princípios, que anda na justiça da sua palavra. Então, a, eu estou tentando me lembrar aos poucos muitas coisas que eu me lembro, eu vou contando no decorrer, eu vou contando.
Então eu também não sei se ali, a princípio, né, era uma tentativa, o microchip ele era uma tentativa também, né, daquele tipo de governo de implementar algo a princípio, mas depois implementasse algo mais sofisticado, né? E foi isto que eu vi até em determinado tempo, né? Então, que o Senhor, né, possa estar aí ajudando a cada um de nós, né? E que a nossa confiança não está, conforme diz a palavra no livro de Salmos, nos príncipes, né, do povo, não está, a nossa confiança não está na política de esquerda, de extrema direita, ou de centro, que seja. A política dos homens, elas têm os interesses focados e pautados nos próprios interesses deles, dos seus próprios partidos e etc, né? E nós temos a nossa própria política dentro da palavra de Deus, que são os princípios estabelecidos por Deus para a melhoria do povo, para a melhoria do um todo, para a melhoria, né, não somente daqueles que seguem a palavra de Deus, mas até mesmo as bênçãos celestiais do Pai Celestial, do Pai das Luzes que emana o sol e as bênçãos tanto para o justo como para o injusto, né? Deus ele abençoa, né? A salvação é particular, é individual, né? Para aqueles que querem realmente obedecer e seguir a Cristo Jesus. Porém, Deus ele muitas vezes ele abençoa assim, ele abençoa as pessoas elas não, elas acabam trocando, né? As bênçãos desta vida, inclusive as coisas materiais, né? Posições, renome nessa vida, né? E muitas vezes não é Deus, né? Essa é a verdade. Mas muitas das coisas que acontecem nesse mundo, em questões de benefícios, de bens, de prosperidades financeiras e tudo mais, são coisas que até mesmo o diabo, né, Deus ele permite que o diabo ele entregue, que o diabo ele paralise a vida de alguém, que o diabo ele faz acontecer na vida de alguém, para que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, deposite a sua vida naquilo e se desfoque da sua vida com Deus, da sua santificação no Senhor, da sua separação das coisas deste mundo, da sua vida voltada às coisas de Deus, no ministério, na vida, né, em desenvolvimento de sua própria salvação e acabando perdendo a sua alma, a sua eternidade com Deus. Então, muitas pessoas elas se enganam, né, pensando que Deus ele veio, né, Jesus ele morreu, né, e ele ressuscitou sim, mas que foram ações, atitudes de Cristo para trazer benefícios materiais e prosperidades financeiras e etc. para as coisas aqui. Isso não é o foco da mensagem do Evangelho, né, das boas novas de salvação. Veio nos transportar de uma realidade deste mundo, né, para que nós estejamos pé firme sim aqui, enquanto nós vivemos aqui, sabemos que somos terra, estamos pisando numa terra, precisamos comer, precisamos nos tratar, precisamos, né, de obter coisas simples, né, como disse o apóstolo Paulo, tendo, né, com que comer e vestir, né, nisso nos contentemos, mas as pessoas elas muitas vezes elas são movidas, né, pelas concupiscência, pela cobiça, pela inveja de querer e querer mais das coisas daqui, prosperidades, né, e se esquecendo das prosperidades espirituais, se esquecendo das coisas que realmente transformam o homem por dentro, que é a intimidade com Deus e que a regeneração, né, por intermédio do Espírito de Deus, no qual nós temos que estar sempre pedindo a Deus, Senhor, faz de mim um novo homem, né? Faça-me nascer do teu Espírito, Senhor, né? Dá-me um coração semelhante ao teu, Pai Celestial, Jesus Cristo, meu Senhor. Então, nós estamos, eu acredito, nos tempos finais, né? Gostaria de compartilhar estes sonhos que tive. Houve sim ainda outras coisas que no momento eu não consigo me lembrar, que toda a vida é assim, mas que com o passar do tempo, nestes dois sonhos, né, que eu tive, eu vou relatar. Mas é isto, e com o tempo eu comecei a ter também visões em momentos de oração, e assim que também eu entrava no sono, né, para dormir, eu comecei a ter algumas visões, e algumas vezes enquanto também eu estava em atividade no momento do trabalho, porque assim o mundo espiritual é um mundo de muita revelação.
às vezes em milésimos de segundo. Deus, ele te faz ver como se fosse um filme, é igual o dom da palavra. Quem tem o dom da palavra, quando vai pregar, quando Deus ele dá a palavra, é milésimos de segundo, parece que vem um download. As pessoas não compreendem isso. A pessoa fala, não, mas a pessoa em segundos ele conta 1 hora de uma coisa, e é uma realidade, o mundo espiritual é assim. O mundo espiritual, por exemplo, o dom da palavra, muitas das vezes Deus ele dá a palavra na hora, e quando Deus ele dá a palavra na hora, a palavra apontada na Bíblia, capítulo, versículo, livro, e vem a palavra como se fosse de uma vez, né? É como se fosse um download, é como se fosse baixado ali, naquele momento, toda a palavra, a pessoa já está sabendo o que ela vai pegar do começo ao fim, assim, no estralar de dedo, porque Deus ele quis fazer a pessoa saber. Então ela vai desenrolando todo aquele rolo espiritual que é a palavra. Isso é uma realidade do dom, dos dons de Deus. É igual também os dons de visão, que dom de visão muitas das vezes Deus ele mostra em uma imagem, mas por intermédio daquela imagem que é vista, se ouve algo, e por intermédio do que se ouve também se entende, se compreende, e é como se fosse um rolo, uma coisa que vai desenrolando uma atrás da outra e abrange muito. Isso pode ser em milésimos de segundo, e no mesmo momento, no espírito, é compreendido como se fosse coisas de horas, porque isto é também dom de Deus, né? As pessoas pensam que o mundo espiritual ele está atrelado ao mundo físico, como se os 5 minutos do mundo físico equivalem a 5 minutos do mundo espiritual, e não é uma realidade isso. Porque o mundo espiritual ele é atemporal, ele não tem presente, futuro, passado. O mundo espiritual ele está na eternidade, então ele pode juntar muitas informações em milésimos de segundo e embutir ali. Em milésimos de segundo você compreende coisas que podem ser contadas durante horas. Isto é dom de visão, né? Tem um dom de visão, tem um dom, né, da visão por discernimento, que normalmente também é chamado de dom de revelação, né? Muitas das pessoas têm dom de revelação quando, por exemplo, bate os olhos na vida de alguém, Deus faz saber naquele exato momento, né? São coisas assim de muitas vezes milésimos de segundo, e normalmente Deus, o Espírito de Deus ministra na vida da pessoa muita coisa a respeito daquela pessoa, porque Deus ele quer fazer saber, né? Isso é uma coisa inquestionável, não é uma coisa lógica do mundo lógico, como as pessoas pensam que, por exemplo, o dom de variedade de línguas estranhas, né? Tem o dom de variedade de línguas estranhas e o dom de profecia também, que está incluído, né? Normalmente, quando alguém é batizado, né, e é renovado nos dons das variedades de línguas repartidas, de poder, né, que são línguas de poder, né? Não são línguas realmente só, né, para demonstração de alguma coisa de espiritualidade, não. São dons de poder, ou seja, existe poder de Deus por detrás daquilo, tanto que pessoas que os incrédulos, eles começam conforme diz as escrituras, eles começam a crer muitas das vezes como um sinal divino aquilo. Né? As pessoas que não creem aquilo começam a passar a crer, por mais que seja ininteligível, essa é a palavra, né? Ou seja, seja incompreensível aquilo que se está dizendo. Mas quando realmente é o Espírito de Deus e os dons a, línguas repartidas de poder, das chamadas línguas estranhas, né? Que muitas pessoas entram em muitas discussões se são línguas naturais, se são línguas aqui mesmo faladas aqui e tudo mais, né? Ou se são línguas que, se o apóstolo ele fala que o espírito dele fica, ele ora em línguas, ele ora no espírito e muitas das vezes fica no entendimento sem compreensão, porém o espírito dele está sendo edificado, então são línguas que ele não compreendia, que mentalmente, num vocabulário humano comum, ele não compreendia, mas que o espírito dele estava sendo edificado por aquilo, porque edifica a si mesmo aquele que fala em línguas. Porém, o dom de profecia edifica ao próximo. É daí que entra o dom de interpretação de línguas, que muitas das vezes nem todas as línguas que são faladas são de interpretação. Existem pessoas que entram no equívoco de achar que alguém começou a falar em línguas, significa que então tem que ter obrigatoriedade de alguém estar interpretando. E não é assim também. As coisas de Deus também não são assim, né? Existe dom, né? As pessoas, é claro que tem que ter o mover de Deus, existe o mover de Deus, existe, né, realmente as coisas de Deus, né, e a edificação pessoal, né, no espírito, na oração em línguas e tudo mais, que é pessoal, é uma coisa particular,
né? Muitas das pessoas que têm dom de línguas repartidas de poder, né? Elas na oração, elas, no, vamos assim dizer, quando ela tem o dom de interpretação de línguas também, muitas vezes ela compreende o momento em que aquele renovo vem sobre a sua vida, ou aquilo que Deus ele quer fazer saber, né, por intermédio daquela oração que está sendo desenvolvida, né, nas línguas repartidas de poder. Então, aquela pessoa está falando com Deus em espírito, às vezes no entendimento de algumas pessoas, né, está sendo incompreensível, mas aquela pessoa ela está compreendendo o que ela está orando no espírito quando ela tem o dom de interpretação de línguas. E também o dom de profecia, né, que também está incluído no dom de línguas repartidas de poder, que é quando realmente alguém está falando em línguas estranhas, que está profetizando, mas está falando em línguas repartidas de poder, que se manifesta em um determinado momento em que o Espírito toma, o Espírito de Deus, e então vem alguém para interpretar, ou então até mesmo a própria pessoa interpreta as próprias línguas repartidas de poder que está falando, né? Que daí entra na profecia por inspiração, né? Que é onde que a pessoa começa a falar em línguas estranhas e começa a interpretar tudo aquilo que está falando também, a dom de profecia por inspiração. Daí aquela outra pessoa também muitas vezes está falando em língua estranha e tem uma outra que tem a interpretação. Só que daí ela se levanta, ela vem, ela interpreta, e quando eu falo das coisas de Deus de fato, de verdade. Quando aquela pessoa ela está interpretando, ela está profetizando aquilo que o Espírito está querendo dizer, e algumas pessoas errantes, erradas nos seus conceitos, elas pensam que o dom de interpretação de línguas estranhas, ele significa o dom de tradução de línguas estranhas, e está totalmente equivocado, porque a interpretação é como se fosse códigos, não significa que é uma oratória de equivalência, que toda vez que alguém falar uma língua repartida, significa que significa aquilo. Por quê? Porque é uma interpretação, é como se fosse códigos, porém a tradução é uma coisa. é, a Bíblia não fala o dom de tradução de línguas estranhas, ela fala de interpretação. Né? Tradução é quando realmente, né, tem lá a palavra God, que significa Deus, e realmente toda vez que aparecer God significa Deus. Então ali está sendo dito Deus. Né? Toda vez que for falado a palavra God, isso estão falando de tradução. Agora, quando está falando de interpretação, é diferente. Interpretação é por quê? Porque a inspiração de Deus, o Espírito de Deus agora no momento, ele quer passar um recado para alguém, para a igreja, para edificar a princípio, né? Porque tudo passa pelo crivo da edificação. E quando então, edificação, exortação, né? E quando então a, a profecia em dons de línguas repartidas de poder acontece, foi o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, né? Ali veio o poder de Deus sobre os discípulos, né? E eles ali cheio da inspiração de Deus, do Espírito Santo de Deus, começaram a falar em várias línguas, e aqueles de diversas nações que estavam ao redor em Jerusalém, eles começaram a compreender em suas próprias línguas, significando que não eram as suas próprias línguas, significavam que eles falavam uma língua diferente, mas aqueles que estavam ouvindo de várias nações, vários judeus de diversas nações, eles compreendiam nas suas próprias línguas da onde que eles haviam saído daquelas nações. Então aí já entra num, num dom que ele é até mesmo sobrenatural, ou seja, ele é fora da natureza do homem, da compreensão do homem, né? Eu mesmo, eu já vi, eu já ouvi, né, em meio ao fogo do poder de Deus, das línguas estranhas repartidas de poder de Deus realmente falando comigo diretamente, falando audivelmente dentro da minha consciência a respeito da minha própria vida. Então, com fogo e com o poder de Deus, Deus ele no Espírito falava como se fosse uma lâmpada iluminando dentro de mim, ali diretamente comigo. E eu não entendia aquelas línguas como a, sem entendimento, sem compreensão. Por mais que a pessoa falava em línguas que era, vamos assim dizer, várias sílabas juntas né, de um idioma que eu sei que é celestial, do espírito, não sei, mas dentro daquela presença, daquele fogo de Deus, eu ouvia e eu compreendia aquilo que era falado diretamente comigo. Então, eu creio que era assim que no livro de Atos dos Apóstolos se manifestava os dons, e eu creio que até hoje eles se manifestam dessa mesma forma. Né? Então, existe uma forma muito errônea de se verem por aí, né? E acabam até mesmo descrendo, né? Trazendo aí o cessar dos dons, né? Muitas das vezes por causa disso. Por quê? Porque vai se descrendo do poder de Deus. Não compreendem e, portanto, não entendem.
e se não entenda, então não creio, porque não entendo. E não é assim. Muitas das coisas dentro da própria Bíblia, né, não se era entendido, mas se mantinha a fé. E por causa disso, Deus fazia entender e compreender com o tempo, né, em várias questões. Então, é isso. Gostaria de estar compartilhando estes sonhos e falando também a respeito aí destes dons que são mal compreendidos, né, e que inclusive também, né, profecias, né? Muitas pessoas vão dizer, mas quando é profecia de Deus se cumpre, né? Mas só que existe um porém, as pessoas elas não compreendem que as únicas profecias realmente que se cumprem, profecia que eu digo, não é alguém que chega falando e falou que Deus revelou, que Deus mostrou, que Deus disse e que isso realmente é uma profecia. Não, isso é a pessoa ela deduziu que é uma profecia, ela colocou até o nome de Deus lá no meio disso. Mas profecia que realmente se cumpre cabalmente é as profecias que estão escritas nos textos bíblicos. Ali são profecias incondicionais, aquelas que Deus ele veio pelo neum, pela inspiração, pelo dizer e veio dizer aos profetas falando: assim diz o Senhor, né? Veio a minha palavra do Senhor e eis que sou ou eis que venho e assim vem o dizer a palavra do Senhor. Essas são profecias que se cumprem incondicionalmente, não existe condição para o homem. Já existe, por exemplo, profecias que ou revelações, por exemplo, que Deus ele usa alguém, a pessoa está no caminho certo, Deus usa alguém e fala assim, usando um profeta: isto vai acontecer, mas se consagra, mas faz isso, mas faz aquilo, mas Deus vai orientando a pessoa, porque é condicional. Se a pessoa fizer, vai entrar no caminho da promessa, as coisas vão acontecer. Se a pessoa ficar esperando as coisas acontecerem e não fizer nada, realmente nunca vai acontecer. Aí depois a pessoa vem falar, ah, profetas me falaram isso e aquilo, e nunca se cumpriu, eu não creio. Então aí começa a propagar a descrença, né, dos dons, né? Começa a colocar dúvida em tudo e incredulidade em tudo. E não é assim que funciona as coisas de Deus, né? E realmente existe dons de ciência da palavra, dom de revelação, existe dons, né, de profecia também, né, que são de longo alcance de tempo mais para o futuro, né? Ciências da palavra normalmente são coisas que acontecem em curto prazo, né? E muitas das coisas também que Deus ele mostra, por exemplo, em sonhos, que são revelações, são muitas das vezes também coisas que Deus ele quer livrar, que Deus ele vai livrar, se a pessoa se arrepender, se a pessoa, se um aglomerado de pessoas, né, um lugar local ou até mesmo um coletivo, a igreja como num todo, se colocar numa posição, né, muitas dessas coisas elas não acontecem porque tomou uma posição, andou num rumo que Deus ele quer. Então são coisas que são evitadas e Deus ele mostra antes, né? Já muitas vezes Deus ele mostra, mas ele mostra e aquela geração, aquele povo, aquele lugar, aquela região, eles não se põem no caminho para ouvir, né? Aquilo que Deus ele quer passar por intermédio do servo, da serva de Deus, e aonde que eles não se colocam na condição, né, de receberem o livramento da parte de Deus, dão descrédito ao homem de Deus, à mulher de Deus, e por isso muitas vezes acontece, né, aquilo que foi profetizado muitas vezes contra, né, ou muitas vezes são coisas boas que Deus ele faz saber, que Deus ele revela, que Deus ele profetiza na boca dos seus servos e profetas, e que não se cumprem na vida de alguém porque a pessoa também não se coloca na posição. Então a Bíblia mesmo fala: julgueis, né, as profecias, né? Mas tem que julgar as profecias, mas também tem que estar, né, de certa forma, agindo adequadamente conforme a vontade de Deus, realmente como Deus ele de fato quer, né? Se aprontando, se dedicando, se preparando, né, conforme Deus ele quer, né? Não é simplesmente cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecer e ficar duvidando, não, se foi Deus vai acontecer, se foi Deus vai acontecer incondicionalmente. Não, as profecias que são incondicionais são as que estão escritas na Bíblia. Aquelas que Deus ele falou que vai acontecer incondicionalmente. Quer passe o céu, quer passe a terra, mas tudo vai se cumprir. Ali é incondicional. Né? Se não for nessa geração, vai ser em outra, se não for na outra, vai ser na outra, mas tudo é condicional. É incondicional, para falar a verdade. Né? Quando se tem uma condição, é quando são promessas que Deus ele quer, né, ajudar, Deus ele vai, né, fazer o impossível acontecer, mas ele quer do homem aquilo que é possível que ele faça, né? Aquilo que então entra no campo da condição humana. O homem então ele vai se condicionar, né, na obediência e Deus ele vai fazer o impossível, vai fazer uma coisa que o homem jamais poderia alcançar e fazer e conquistar. Então são estas coisas também, né, que
Por exemplo, muitas pessoas, muitos profetas no Antigo Testamento morreram. No Antigo Testamento, inclusive com profecias que eles profetizaram de séculos que se cumpriram séculos depois, que se cumpriram milênios depois, e foram profetas que foram, inclusive, até mesmo acusados, né, de serem falsos profetas, de serem, né, mentirosos, de terem blasfemado contra o nome de Deus e por aí se vai. Né? Foram homens que foram injustiçados naqueles tempos, né, e essa é uma verdade bíblica. Né? E centenas de anos vão se passar, séculos, até mesmo milênios, e as suas profecias foram de Deus. Né? Então, as pessoas não podem fazer julgamentos premeditados. Né? As pessoas normalmente julgam também muito o homem, né? A pessoa que está falando. Né? Claro que existem pessoas que estão altamente, né? Às vezes tem até o dom, mas às vezes está corrompida a pessoa, né? A pessoa até estava num tempo de vida que Deus ele, né, concedeu dons, né, que são irrevogáveis, Deus não vai tirar os dons permanecem na pessoa, a pessoa vai ter que prestar conta até o dia do juízo. Porém, são pessoas que não se colocaram na posição, o tempo foi passando, a pessoa foi se corrompendo, foi entrando em pecado, e aqueles dons agora, o que está acontecendo? Vem, né, as dúvidas sobre muitas pessoas, mas aquela pessoa anda daquela forma, vive daquele jeito e tal, 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 né, não é de Deus. Então, para não correr o perigo, né, é melhor ficar calado, né, para não correr o perigo de blasfemar contra os dons de Deus, blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Espírito de Deus. É melhor não sair dizendo, né, que aquela pessoa blasfemou contra o Espírito Santo porque eu não senti que era de Deus, né, ou aquela pessoa falou que Deus não disse porque eu senti que não foi Deus que falou, eu não senti nada, eu não senti arrepio, não senti calor no corpo, eu não senti meu coração arder, não confirmou, e aquela coisa toda, né, como se fossem os profetas mais profetas, né, e quando você vai ver, são pessoas que também não, não profetizam, são pessoas que não estão mergulhadas no mundo espiritual, né, de fato e de verdade, que mal e mal conseguem discernir, né, alguma coisa de fato de verdade, né, não possuem dom de discernimento, que é um dom raríssimo, que nós temos que buscar e desenvolver esse dom, né, porque, olha, eu vou falar algo, as sensibilidades, né, elas também podem nos enganar, enganar a nossa alma, porque ela é muito emotiva, né. Alguém pode, por exemplo, usar, né, da do divino, né, das coisas espirituais, vamos assim dizer. Por exemplo, alguém pode pegar uma Bíblia e recitar ela uma técnica, né, recitar a Bíblia, falando a Bíblia, né, que é um livro sagrado, que é um livro que tem poder, que é a palavra de Deus, né, de uma forma com que outras pessoas possam sentir isso no seu organismo, no seu corpo, né, na sua alma, dependendo da sensibilidade que aquela pessoa tenha, né, a pessoa vai se comover, a pessoa vai chorar, a pessoa está falando comigo, eu estou numa uma parte sensível do, da minha vida, está falando comigo, né, é diretamente para mim, é de Deus e aquela coisa toda, né, e, e realmente, assim, a pessoa por fé, ela pode acreditar que aquelas palavras que vieram de Deus, né, e tudo mais, que vieram da Bíblia Sagrada, está falando com ela, que possa ser uma resposta de Deus para a sua vida conforme a sua fé, né, porém, existe aí muito engano em cima de tudo isso, né, também, né, que muitas pessoas podem acreditar porque sentiu alguma coisa diferente. Isso acontece em todas as religiões, as pessoas normalmente se convertem, né, a religiões de demônios, de anjos decaídos, de principados, de potestades, de hostes da maldade, de tudo quanto é tipo de religião pelo mundo afora, de seitas e heresias, né, muitas delas baseadas em experiências, em sensações corporais, de sentimento, né, e psíquicas que seja, que não transformam a vida, o caráter humano, que não transformam realmente o interior dos homens, né, que não realmente traz uma nova vida conforme a vida que Cristo ele quer dar para nós, uma vida de renúncia, uma vida de busca, né, a Deus, de viver uma vida separada das coisas deste mundo, né, e realmente do novo nascimento espiritual, né, de uma regeneração, né, e tudo mais. Então, muitas pessoas elas podem ser enganadas por movimentos, né, não somente que eu diga de questão aqui mesmo de igreja, mas até mesmo, por exemplo, novos movimentos que podem surgir pelo mundo afora, em nações que nós conhecemos que são nações bíblicas, né, e
Ah, porque não, é as promessas de Deus se cumprindo, glória, né? E tudo aquilo, aquele movimento, aquela situação toda ali, né? Movendo a minha emoção, os sentimentos que eu já adquiri com o passar do tempo, isso fabricando dentro do meu ser, né? Um estímulo, né? Na minha euforia, né? De a, acreditar que aquilo ali realmente é uma coisa que veio do Espírito de Deus e que é de Deus, e também tudo isso aí pode se estar errado, porque são coisas diferentes. O meu espírito, ele é diferente da minha alma, né? Então, as coisas que nós captamos, as coisas que nós recebemos de Deus são coisas que vêm no nosso espírito. Então, para isso, o nosso espírito ele tem que estar vivificado, vivificando o nosso corpo, mortificando os efeitos para o pecado do nosso corpo mortal, né? A nossa alma ela tem que ficar sendo anulada para nós estarmos sempre adequando a nossa alma, inclinando a nossa alma também ao nosso espírito, para estar ligado ao Espírito de Deus, né? E isso aí numa sequência para que a minha própria alma, com o tempo, comece a assimilar os sentimentos de Cristo, a íntima compaixão, né, das coisas de Deus, do Espírito de Cristo, né, na minha vida, no meu ser. Né? Tudo isso daí é um desenvolvimento, né, da nossa vida com Deus. Né? Não é uma coisa do momento para o outro, eu senti arrepio, né, eu comecei a chorar do nada e realmente isso daqui é o caminho que Deus tem para mim e eu vou, né, a passos largos, indo adiante. Né? Realmente são coisas que me movem, que me constrangem no amor de Deus e que me fazem, né, isso que eu digo são coisas que podem ser os sinais de Deus para que eu continue, né, no caminho, que me gera arrependimento, mudança de mentalidade, né, que me fortalece para me tomar atitudes diferentes, né, deixar o pecado a princípio, né, que esse é o principal, né, deixar aquele caminho de prática de pecado, né, e ter amor, né, apego, devoção, paixão pelas coisas de Deus, pelas coisas de Cristo, né, amar o meu semelhante como Cristo ele quer que eu ame o meu semelhante. Então são coisas assim que vão nos apegando mais e mais às coisas de Deus, né, que vão nos mostrando os sinais de que realmente ali está indo adiante, né, Cristo, né, por este caminho Cristo está indo, está passando, né, mas algo que simplesmente causa uma comoção momentânea, né, e emocional, né, o sentimental, né, e que me faz refletir por um momento, mas daqui a pouco, daqui a umas horas ou até mesmo amanhã eu já estou no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas, nada mudou, né, entrou no meu ouvido, saiu pelo outro, né, ou simplesmente causou uma comoção, emoção, isso realmente não veio, né, ou então foi muitas vezes até Deus, mas só que a pessoa ela não quis abrir ali o sentimento, né, ela não quis entregar realmente a sua vida de corpo, alma e espírito para que aquelas palavras fizessem efeito dentro do seu ser, né, então também tem tudo isso, tudo parte do querer do ser humano, quando o ser humano ele aprende isso, né, ele quer, porque Deus ele é um ser realmente, digamos, Deus ele não é um ditador. Deus não é aquele que fala ou é ou não é e sai chutando a porta e vai entrar e não tá nem aí. Não. Assim é o diabo, né? Quando ele já domina tudo, aí pronto, ele faz isso. Ele vira um ditador da vida de alguém. Escraviza até. Agora, Deus não. Deus ele bate na porta, mas ele fica lá do lado de fora, esperando. Né? Ele dá outro sinal, ele bate de novo, ele fica lá, né, esperando, ele dá as oportunidades, né, ele fica ali aguardando, né? Então a pessoa ela abre a porta, toma uma decisão, convida ele para cear, então ali ele quem convida na verdade e ceiam junto. Então tudo aí parte de uma aceitação do querer também do ser humano, né, da vontade, da espontânea vontade do ser humano. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.